professor universitário Agemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos, bom dia, Dilson, Fernando, Bárbara, vamos a todos aqui. Acho que Dilson adivinhou o que eu ia dizer aqui hoje, né? Sobre o negócio do julgamento lá do processo de Toffoli. E lembrando, se você tomou vacina, não vai sair por aí, cair na esbórnia não, viu? Não quer dizer que você está 100% não. Tem que ficar com máscara e manter o distanciamento, até todo mundo ser vacinado. O alvo é o STF. Na semana passada, um delegado da Polícia Federal resolveu abrir inquérito contra o ministro do STF, Dias Toffoli, baseado numa delação premiada do criminoso que provavelmente tem a maior pena dos encarcerados do Brasil. Falo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. São mais de 300 anos de condenação nas costas e sai quando completar 30 anos, como manda a lei. Resolveu encarcerado após uma saraivada de condenações, promoveu uma delação premiada contra o ministro do STF, Dias Toffoli, baseado numa suposta conversa que ouviu dizer de que o ministro recebeu alguns milhões para beneficiar 2 prefeitos do estado do Rio de Janeiro no Tribunal Superior Eleitoral. Bem, meus caros, não sei o que é pior. Um delegado abrir inquérito com base na informação de um sujeito que está preso, depois de várias condenações, ou acreditar numa história da carochinha como esta. O delegado da Polícia Federal é um humorista de 4 costados. Não li os autos, mas pelo que foi relatado na imprensa, é um festival de erros com claro intuito de constranger o STF. Na bagunça institucional e jurídica que vivemos atualmente, este inquérito é o estado de arte baseado numa lei mal feita que permite esse tipo de coisa. Aprovados às pressas no governo Dilma, a Lei 12.850, da delação premiada, permite, por exemplo, que um criminoso, a qualquer tempo, possa promover uma delação, com a clara intenção de reduzir sua pena e geralmente sem nenhuma prova do que diz. Basta que encontre um promotor ou um delegado mais motivado, que não tem nenhum pudor de sair à torta e à direita promovendo esses tipos de inquérito. E se for oriundo do lavajatismo, a coisa corre rapidinho. No caso específico do inquérito contra o ministro Dias Toffoli, tem um antecedente que explica tudo isso. O Sérgio Cabral já tinha tentado no Ministério Público Federal fazer uma delação premiada, essa que está fazendo aí. Mas por falta de prova, não levou adiante. E depois essa decisão foi confirmada por Fachin, o ministro do STF. Aí que surge a Polícia Federal, um delegado famoso por ações deste tipo, abrir inquérito com base em informações do, entre aspas, ouvi dizer. Espetacular disso tudo foi que o próprio Fachin, através de uma decisão sua, permitiu que não só o Ministério Público pode promover a delação premiada, como a Polícia Federal também, neste caso. Em países que adotam este tipo de conduta, ou seja, a delação premiada, somente o Ministério Público pode propor e acompanhar. E em Pindorama, até a polícia é permitida este tipo de coisa. Pois bem, a delação, como já disse, aponta que o ministro recebeu uma quantia para ajudar os 2 prefeitos do Rio de Janeiro no processo no TSE. Apenas para esclarecer. As decisões do tribunal do TSE são todas colegiadas. Não existem decisões monocráticas. Assim, não tem como a decisão ajudar este ou aquele político. Só isto já afastaria a possibilidade da continuidade da delação premiada. Mas tal atitude tem endereço certo: constranger o STF. Se o ministro Fachin não tivesse decidido autorizar a polícia a promover delação premiada, esse tipo de inquérito nem se cogitaria. Imagine, meus caros, a delação foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, também pela Procuradoria-Geral. Mas a Polícia Federal tem um delegado humorista, à frente, que resolveu ter os seus 15 minutos de fama e propor um inquérito que ele e o mundo sabe não vai adiante. Mas, para sacudir as redes sociais com aqueles patetas de sempre, a ação passa aquela imagem que a gente graúda pode ser alvo de inquérito e que as instituições públicas estão vigilantes contra os malfeitores. Não tenho procuração do ministro Toffoli, mas pelo que foi relatado, é um daqueles absurdos que somente depõe contra a institucionalidade. Agora raciocine comigo. Se o Ministério Público Federal não levou adiante a delação de um criminoso por completa falta de prova e evidências, por que somente agora, muito tempo depois, um delegado aceita promover tal tipo de coisa? Isso que a gente não entende. Ou a gente entende e fecha os olhos para isso. No entanto, aqueles desocupados que costumam fazer passeatas todas as semanas nas ruas, depondo contra o STF e pedindo seu fechamento, babam com esse tipo de coisa. Mas as instituições já se movimentaram. A Procuradoria-Geral da República vai pedir o seu arquivamento. Muito provavelmente o Pleno do STF também vai rejeitar numa decisão que deve ser na sexta-feira. Mas o discurso dos orelhudos já está pronto.
Vão dizer que os ministros se protegem, portanto irão arquivar o inquérito. Mas orelhudo não sabe da história nem a metade, mas adora apontar o dedo contra aquilo que não sabe. Também não adianta discutir com essa gente. São obtusos demais para compreender raciocínios mais complexos. Já venho dizendo há muito tempo que existe uma latente campanha de desestabilização contra o STF e seus ministros. As passeatas desse fim de semana vê-se inúmeras placas depondo contra a instituição e uma ou outra pedindo seu fechamento ou CPI. É um bando de gente desocupada, com o cérebro vazio das ideias, geralmente reacionários, para atender o seu mundo de visão totalitária e por isso pregam a extinção de um dos poderes da República. O estranho é que falam em liberdade, como se estivesse vivendo a limitação desta ordem. Mas é sempre assim, e a história já ensinou. Começam com o discurso de liberdade, mas na verdade o que querem é o mais exacerbado totalitarismo. Já o inquérito promovido pela Polícia Federal, espero que seja arquivado. Não porque se está protegendo este ou aquele ministro, mas pela simples razão de, pelo que já foi noticiado, não há uma só evidência ou prova dos fatos narrados na delação premiada que atentem contra o ministro. Portanto, espera-se que isso ponha fim ao que foi proposto pelo delegado. Então, amigos, é o seguinte, só para resumir, o delegado resolveu abrir uma delação premiada baseado numa informação do ouvi dizer, o inquérito. Isso vai para o Fachin, porque o Fachin é o relator pré-evento para analisar essas demandas, mas só está ocorrendo essa delação porque o próprio Fachin autorizou, quando ele era, há uns 2 anos atrás, que a Polícia Federal fizesse esse tipo de delação. A delação do Cabral foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Não há uma só evidência do que se foi relatado até agora de que o ministro realmente tenha incorrido naquelas acusações promovidas por Cabral. Ele apenas disse que ouviu dizer. Então imagine em que estado de coisa nós chegamos. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento.